comentário sobre o famigerado Enem. E nem desconfiam que tudo isso é um grande circo que não resolve a vida de ninguém. Não é porque o cidadão faz Enem que ele vai para a melhor faculdade do mundo. Não é porque ele fez Enem que ele é um aluno exemplar, de QI elevado. O Enem é uma grande farsa promovida pelo governo com dinheiro público que não resolve a vida do ensino de ninguém. Vamos lá. O país cujas autoridades tanto alardeiam sua luta contra a desinformação é o mesmo país que luta para impedir o acesso de crianças e jovens a informações verdadeiras e qualificadas. O aparente paradoxo apenas encobre uma relação direta de causalidade entre as premissas acima. De fato, para que os indivíduos de uma certa sociedade aceitem com servilismo e até admiração a imposição da mordaça estatal, é indispensável adestrá-los desde a tenra idade, desde o ensino infantil, passando pelo fundamental, pelo médio e concluindo com aquela coleção de diplomas da graduação, do mestrado, do doutorado e por aí vai. Esses jovens, eles são adestrados para acreditarem nas baboseiras mais deslavadas, inventadas por seus próprios censores. A sobrevivência de um establishment tão autoritário depende de uma fé cega nos mitos de que a história se desenrolaria apenas pela luta de classes e não pelas relações entre indivíduos. E de que lideranças, por vezes revolucionárias, estariam autorizadas ao uso de quaisquer métodos, desde que destinados à formação de comunidades ditas, na prática não é isso que acontece, ditas justas e igualitárias. Nos últimos dias, as questões objetivas do Enem sobre linguagens e ciências humanas vêm despertando estarrecimento e indignação, tanto nas redes sociais, como na mídia e em alguns setores produtivos. E não é para menos. O desfile de quesitos desprovidos de sentido, mas forrados de ideologia, bem ilustra o total descolamento entre o universo utópico ou distópico, imaginado pela inteligência nacional e a difícil rotina daqueles que trabalham com dignidade para o sustento próprio e de suas famílias. Em meio ao extenso rol de perguntas formuladas por nossa intelectualidade, tão pobre a nossa intelectualidade, algumas que me pareceram ter refletido em cores mais nítidas a sujeição de jovens ao binômio inutilidade e mentira. Na questão número 11, deparamos com uma antologia antirracista de poetas estrangeiros em Portugal, onde os poetas antologiados queixam-se do desdém com que um grande número de portugueses acolhe o português brasileiro. No enunciado da pergunta, uma poetisa paulista, citada com reverência, chega a afirmar que a linguagem lusitana, ou portuguesa, seria uma das mais violentas.
sem qualquer pretensão de adentrar discussões sobre os contornos adquiridos pelos idiomas em cada novo território, que os professores nem sonham em suscitar. Identificamos aspectos bem próprios ao charlatanismo progressista, o reducionismo de fenômenos muito complexos, como o linguístico, a estética da disputa entre coletivos, sejam eles classes ou, nesse caso, matriz e colônia, e o constante apelo à pseudo-violência do agente dominador como justificativa para tal violência revolucionária como meio para a quebra das injustas amarras da opressão. Na questão número 13, o texto de referência afirma, em alusão aos vocabulários técnicos de juristas, médicos e outros profissionais, que a linguagem serviu para manter privilégios de grupos de poder e deixar outros de fora, e que se o princípio é o verbo, o fim pode ser o silenciamento. Na estética marxista da dominação, até o tecnicismo dos jargões deixa de ser um mecanismo natural de criação de palavras designativas de conceitos estranhos ao conhecimento comum para ser transformado em instrumento de poder puro e simples. A questão número 20, relativa à destruição do Museu Nacional, reflete a preocupação exclusiva dos formuladores de que o incêndio possa ter calado para sempre palavras e cantos indígenas ancestrais de línguas que não existem mais no mundo. Nenhuma palavra sobre as inúmeras relíquias da família real que lá habitou, invisível intuito orwelliano de apagar da nossa história qualquer vestígio da presença do que a inteligência enxerga como monarcas brancos e opressores das demais etnias. A esquerda, uma ala da esquerda, ela poderia começar um movimento de reocupação indígena do país. Vamos entregar o país para os indígenas. Devolve para os índios. O problema é que esse discurso é um discurso mentiroso. É um discurso meramente político para formação de grupo, de massa de manobra e de manutenção de um discurso que leva a conflitos. Conflitos entre os mais diversos grupos que a sociedade brasileira se dividiu. Questão 36 enuncia as façanhas da primeira atleta olímpica transgênero e suas lamúrias devido à pressão de tentar me encaixar em um mundo que talvez não tenha sido feito para pessoas como eu. Por óbvio, os acadêmicos se recusam a abordar a temática sob sua perspectiva tangível, examinando a deslealdade física na competição entre mulheres e humanos que tenham concluído sua puberdade em uma torrente de hormônios masculinos e que somente em seguida tenham optado pela transição de gênero. Para a inteligência negacionista de dados biológicos, a questão tem de ser direcionada rumo à perspectiva da suposta opressão, entre aspas, com os queixumes sobre a inexistência de uma categoria para pessoas trans. Quer dizer que essa turma está querendo dividir o nosso país em 3 categorias de gênero: homens, mulheres e trans. E aí eu quero ver como é que nós vamos fazer para adaptar toda
a estrutura social para 3 gêneros. É muita conversa fiada que leva a lugar nenhum. É uma discussão que sai do nada e chega em lugar nenhum, porque contra a natureza não há argumento. A questão 74 enuncia a fala de uma liderança indígena, segundo a qual o clima está esquentando, os animais estão desaparecendo e os rios estão morrendo, em virtude de suposta exploração predatória. Mais mentira que contraria gráficos e dados científicos. Na questão 82, o stalinista assumido, de nome Paulo Freire, é apresentado como construtor de uma pedagogia da esperança, onde as estruturas de opressão e desigualdades, apesar de serem naturalizadas, são sócio e historicamente construídas. Daí a importância de os educandos tomarem consciência de sua realidade para assim transformá-la. Vemos assim o credo freiriano imposto sem pudor a jovens que não podem simplesmente escolher o caminho do estudo e da aquisição de conhecimento, sendo antes compelidos à via da militância. Ora, de onde mesmo parte a violência? No momento em que o Paulo Freire fala que todo mundo tem que construir o saber, ele está impondo uma condição. Eu não quero construir nada, eu quero adquirir conhecimento. Não, tu não vai adquirir conhecimento, tem que construir o teu conhecimento conforme a tua realidade. É uma imposição, é uma formação de massa de manobra. Nossos pedagogos são massa de manobra dessa agenda de formação de militância via educação, de emburrecimento de gerações de brasileiros. Por fim, não poderia faltar a menção honrosa à questão 89, onde se enuncia que o conhecimento local está sendo cada vez mais subordinado à lógica do agronegócio, e para além do modelo capitalista, haveria outras consequências ditas nocivas, tais como a mecanização pesada, a pragatização dos seres humanos e não humanos, a violência simbólica, a superexploração, as chuvas de veneno e a violência contra a pessoa. Só que essa turma que prega esse marxismo romântico via agenda Paulo Freire, eles se esquecem que se o Brasil acabar com o agronegócio, o Brasil já está quebrado com o agronegócio. Nós vamos simplesmente assinar a nossa certidão de país falido. Eles não pensam nisso, porque para eles o que interessa para eles é a utopia da ideologia e não o mundo prático e realista. Como temos visto ao longo do terceiro império lulista, é mandatório denegrir o agronegócio, logo o setor que nos carrega nas costas, atribuindo-lhe protagonismo no que seria o polo da opressão contra a agricultura familiar e as populações inteiras envenenadas. Todo esse discurso apresentado nessas questões do Enem não tem nada de democrático, mas nada mesmo. Isso sem falar nas diversas questões que enunciam como premissa indiscutível o tal racismo estrutural, não comprovado sequer por seus apologistas, mas que serve de bandeira perfeita para a criação de ministérios, distribuição de recursos e toda espécie de desperdício de verbas públicas em benefício do círculo palaciano.
Para evitar delongas e tédio, também pouparei comentários sobre o tema de redação intitulado Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil, sob cujo mote espera-se que o estudante achincalhe o modo capitalista de produção e se posicione em prol da vitimização a priorística de todas nós mulheres. Afinal, se o jovem não trocar sua roupagem de cidadão livre pelas vestes de militante de siglas de extrema esquerda e esquerda social-democrata, seu acesso ao sistema universitário poderá se tornar um sonho distante. Todas essas farsas comentadas produzem consequências graves e até devastadoras na esfera do direito. Apesar do silêncio sepulcral do Ministério Público, que é o fiscal da lei, e dos histriônicos togados de cúpula, os quesitos discutidos acima, assim como vários outros empurrados goela abaixo dos candidatos, geraram responsabilidades diversas para seus autores. A imposição de enunciados mentirosos como verdadeiros violou o direito constitucional dos alunos à educação livre e baseada na pluralidade de ideias, tendo sido passível de provocar danos diretos aos jovens submetidos a uma quase tortura psicopedagógica. Por dedução simples, tal prática apresentou os feitios de um ilícito civil. O prejuízo mais imediato residiu na transmissão de dados acadêmicos falsos a pessoas em formação, privando-as de acesso ao conhecimento documentado e autêntico e da possibilidade de desenvolvimento das capacidades de intelecção e raciocínio. O problema é que o Enem é uma prova para ver se o cara foi bem doutrinado, desde a educação infantil até o ensino médio. O Enem não é uma prova para medir conhecimento, para medir inteligência, para medir o grau de conhecimento que aquela pessoa acumulou ao longo das 3 fases do ensino básico. Mas sim uma prova para ver qual é o grau de doutrinação que ele está. Se ele foi bem doutrinado, se ele foi mediamente doutrinado, ou se ele não conseguiu doutrinar o cidadão. E o cara que não consegue nota no Enem, eles supõem que foi mal doutrinado, porque se tivesse sido bem doutrinado ao longo dos anos de estudo no ensino fundamental e médio, ele teria tirado nota 1000 na redação, ou teria gabaritado. Dito de forma menos polida, graças à mistificação promovida pelos intelectuais do Enem, os alunos foram imbecilizados e, portanto, mais distanciados de uma profissionalização sólida que lhes permitisse angariar o próprio sustento e até ascender socialmente. Ou, vistos sob outra ótica, foram tornados mais potencialmente dependentes de políticas públicas assistencialistas, por não disporem de capacitação suficiente que venha lhes permitir concorrerem a boas colocações no mercado. Outros, sim, parece evidente que setores enxergados pela inteligência como legítimos representantes da burguesia capitalista e cuja boa reputação tenha sido denegrida pelos enunciados mentirosos, se acham legitimados a buscarem compensações pecuniárias por danos morais. Bom exemplo consiste nos empreendimentos do agronegócio, enxovalhados nominalmente como supostos causadores de superexploração, chuvas de veneno e violência, e que por isso mesmo podem pleitear em juízo a indenização devida em decorrência de sua exposição pública ao vexame e à humilhação.
Na esfera penal, pelas mesmas razões trazidas, é bem possível sustentar que agricultores e pecuaristas também disponham de legitimidade para discutir perante os tribunais as possíveis práticas por parte dos formuladores do Enem das questões da calúnia, injúria ou difamação, seja de crimes contra a honra dos profissionais atuantes no setor do agronegócio. E muito mais polêmica, embora nada inverossímil, seria uma eventual equiparação da conduta dos intelectuais do Enem à prática de ameaça, crime contra a liberdade individual, onde o agente faz pesar sobre o pescoço da vítima a iminência de um malefício injustificado e grave. Ora, considerando que se os candidatos não assinalarem as opções mentirosas, serão reprovados, impedidos de frequentarem cursos universitários e, portanto, privados dos diplomas do ensino superior, indago. Chantagear um estudante a endossar mentiras explícitas, sob pena de barrar-lhe o acesso às universidades, não seria uma forma de lançar mão seu poder para incutir em mentes jovens o temor de um mal injusto? Não obstante a verificação de tantos danos concretos sofridos por estudantes e até por setores relevantes da nossa economia, confesso meu ceticismo quanto a uma efetiva responsabilização dos envolvidos. Não se trata de pessimismo, mas de uma abordagem realista do panorama judiciário, que, pelo menos a partir da asfixia das operações anticorrupção e da retomada do poder por seus atuais ocupantes, vem sendo aparelhado em benefício de corruptos notórios e em detrimento das liberdades fundamentais. O judiciário não está sendo aparelhado, ele já está aparelhado há no mínimo 20 anos. E a cada novo ministro que entra, o aparelhamento fica cada vez mais sólido. Assim, ainda que os interessados movam as ações cabíveis perante as instâncias competentes, para suscitarem todas as responsabilidades ensejadas pelas questões farsescas do Enem, em algum momento os casos cairão nas mãos dos togados de cúpula, todos adeptos declarados do culto progressista de esquerda, e então os mesmos magistrados que não hesitam em usurpar atribuições dos demais poderes terão na ponta da língua o discurso pronto sobre uma impossibilidade de avaliar o teor das questões, por tratar-se de assunto da administração pública de competência exclusiva dos gestores do Ministério da Educação. Tornamo-nos mesmo o país das mentiras. Rimos diante de mentirinhas inocentes, como, por exemplo, os elogios ao desempenho de Ludmilla na execução do hino nacional durante o Grande Prêmio de Interlagos, embora a fanqueira tenha esquecido mais de metade da letra. Assim como toleramos as mentiras grossas, fingindo crer que um condenado em todas as instâncias possa ter assento na cadeira presidencial, e magistrados despreparados ou tendenciosos, autoritários e escancaradamente parciais possam alcançar e ser mantidos na cúpula judiciária. Por aí vai. Precisamos nos reabilitar do vício da mentira e lançar luz sobre a verdade, ainda que incômoda e desafiadora. Espero que tenhamos pouco mais de coragem suficiente para a empreitada. Buscar a verdade não é seguir, acompanhar e repetir ou engolir o que mídia, influencers, canais de YouTube saem propagando com alta dose sensacionalista sobre temas que realmente são muito mais importantes
do que o mero sensacionalismo que eles fazem atrás de likes e de monetização de seus vídeos.